Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do Relacionamento Inteligente. Hoje nós vamos falar sobre 5 temas diferentes que foram escolhidos no Instagram. Vamos lá? Primeiramente, eu vou fazer uma introdução sobre a abordagem que eu trabalho, que se chama terapia cognitivo-comportamental. E dentro dessa abordagem, nós temos categorias de crenças. Crenças centrais, crenças intermediárias e pensamentos automáticos. Então, é uma teoria criada por Judith Beck, e a Judith diz que todo ser humano tem 3 crenças centrais, pode vir a ter, né? 3 crenças centrais: desamparo, desamor e desvalor. Na crença de desamparo, a pessoa se sente desamparada. Ela se sente impotente, se sente vulnerável. Na de desvalor, ela se sente inadequada, incompetente, fracassada. E na de desamor, ela sente que ela não pode ser amada, que ela é indesejável, que ninguém a quer, que ninguém liga para ela. Ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês exatamente como é um modelo cognitivo. Então, uma situação, que é o bullying na escola, gerou uma crença central. Essa crença central, aqui nós vamos falar da crença de desamor. Então, para compensar essa crença de desamor, de se sentir incapaz de ser amado, a pessoa acaba se isolando dos colegas. Depois da crença central, nós temos as crenças intermediárias, que é um pouquinho mais detalhada, vamos dizer assim. Se eu interagir com as pessoas, elas não vão me aceitar como eu sou. Então, por isso, eu devo me isolar. E os pensamentos automáticos que vêm depois disso, que é a situação agora, que é a festinha de um colega. Então, não vou ter assunto nessa festa. Então, o que acontece? Gera algumas reações: taquicardia, fica isolado e medo, tristeza. Essas crenças funcionam como se fosse uma árvore. Vamos pensar aqui, vou desenhar aqui no cantinho, como se fosse uma árvore. Então, aqui nós temos a raiz da árvore. A raiz da árvore é o que a gente chama de crença central. Essa aqui de cima. No caule da árvore, nós temos as crenças intermediárias. E aqui em cima, os frutos que a gente vai colher dessa árvore são os pensamentos automáticos, ok? Então, agora eu vou partir para um dos 5 temas que eu coloquei lá no Instagram. O primeiro deles é o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, geralmente, ele é desenvolvido por pessoas que têm baixa autoestima ou que já passaram por alguma situação negativa que acaba surgindo, criando na pessoa esse sintoma de desvalorização do ser, que é aquela crença lá de desvalorização. Então, algumas características que a gente pode ter aqui: comparação constante. Então, a pessoa ela não é capaz de usar os seus próprios métodos. Ao invés disso, ela usa o outro como se fosse algo correto, algo que tenha que ser copiado, idealizado, e ela se repreende por ter ideias diferentes daquele ser idealizado. Alta sensibilidade, então a pessoa se sente inferior aos demais e por isso ela acaba se criticando muito e ao mesmo tempo quando ela recebe críticas, ela se sente muito mal.
Falta de autoestima. Então, como a pessoa ela não tem autoconhecimento, ela não é capaz de perceber as suas qualidades e os seus pontos a serem desenvolvidos, aqueles chamados defeitos, né? Então, quando aparece alguém melhor, a pessoa acaba se comparando e acaba deixando que elogios e outras coisas que ela possa vir a receber não sejam bem aceitos. Ausência de amor próprio. Então, a mesma coisa, né? Ela, por conta dessa ausência de autoestima, de amor próprio, ela pode desenvolver alguns hábitos negativos, autodestrutivos, em busca de um alívio do sentimento de vazio. Então, pode ser algum vício que ela possa vir a ter, algum transtorno mental, constante busca por reconhecimento. Então, não basta ela fazer e dizer que está bom. Ela precisa que outras pessoas digam que está bom para que ela tenha segurança no que ela está fazendo. Se a outra pessoa não reconhecer o que ela fez, não tem o mesmo valor. Esquiva. Então, como a gente já viu lá no exemplo da crença, a pessoa acaba se esquivando, se isolando, porque ela não se sente adequada para o convívio social. Comportamento defensivo, como a gente já viu, como ela não aceita bem críticas, feedbacks, ela acaba se defendendo e ela aponta defeito de outras pessoas. Agora o nosso segundo tópico, confiança. Então, a confiança, ela é algo que vai sendo construído dentro de um relacionamento, qualquer que ele seja, pessoal, profissional, amoroso, e ela vem de diversas maneiras, né? Provas que a pessoa vai te dando ao longo do tempo. Se essa confiança é perdida dentro de um relacionamento, é importante que essas pessoas conversem, que elas debatam sobre isso, dialoguem, reflitam, porque lá na frente, se isso não for debatido agora, pode gerar um sentimento muito pior de desconfiança, de insegurança. E aí acontece que a pessoa pode vir a ter até algum transtorno, alguma dificuldade mais séria, ok? Se você passou por algum conflito, algum problema que você precisa conversar com alguém, converse o quanto antes. Se você está num relacionamento que já não te gera mais confiança, é importante você saber o que pode ser melhorado e se pode ser melhorado ou não. Dedo podre. Quem nunca teve uma amiga, um amigo que você fala assim: caramba, mas que dedo podre para escolher namorado? Porque a pessoa acaba escolhendo sempre o mesmo tipo de, vamos dizer, né, um cara traste. Ela sempre acaba escolhendo o mesmo tipo de relacionamento. Por quê? Aqui ele explica um pouquinho pra gente que há uma razão psicológica para isso. Os padrões amorosos repetitivos são consequência do tipo de criação que a gente tem em casa. Então, se você foi criada, vamos dar um exemplo aqui, né? Ah, eu tenho que fazer tudo para todo mundo sempre, eu tenho que me dedicar muito ao outro. Ou se você foi criada num estilo, não, você não serve para nada, você não presta, você não merece as coisas. Isso acaba gerando um tipo de relacionamento que não é positivo. Então, ó, se você é de uma família muito rígida, é possível que você crie crianças de desvalor e, como meio de compensar essa percepção de si, se torne uma pessoa muito autocrítica e perfeccionista. Se você vem de uma família sem muitos limites, você cria crianças de desamparo. E a forma que o nosso cérebro arranja de lidar com isso é através da autorresponsabilidade exacerbada. Ou seja, você acredita que se você não tomar a frente, ninguém tomará. Se você é de uma família dominadora,
e é constantemente reprimida, é provável que você tenha crença de inadequação e que você não merece ser amada, criando crenças de desamor, ok? Então, por isso é muito importante a gente ter o autoconhecimento, saber como a nossa criação ajudou ou prejudicou no nosso comportamento, no nosso dia a dia, e saber como a gente pode melhorar isso para que lá na frente não atrapalhe as nossas relações. Expectativas. Quem aqui nunca criou uma expectativa muito alta e depois acabou se frustrando demais? Você não vai conseguir alcançar tudo o que você deseja sempre. Nós podemos fracassar, mas não somos um fracasso. Então, quantas vezes a gente já colocou a expectativa em alguém que a gente acabou de conhecer? Ah, eu vou fazer isso para o meu amigo e ele vai me devolver aquilo na mesma moeda, do mesmo jeito. Quantas vezes te prometeram alguma coisa no seu trabalho e você acreditou? Quantas expectativas sobre metas que você queria alcançar e você acabou não alcançando? O ser humano é uma fonte interminável de expectativas. Criar expectativas é renunciar à sua liberdade e à liberdade do outro, para que se siga um roteiro fixo criado em nossa mente. É uma tentativa sempre frustrada de ser roteirista da vida do outro. Não se adiante para o futuro. Abandone as expectativas. Uma vez que você tenha abandonado as expectativas, você aprendeu a viver. É claro que a gente não consegue abandonar 100% as expectativas. Mesmo que você não espere muito, algo você espera daquilo que está acontecendo. Então, tente viver mais assim. Eu tenho uma festa, eu vou lá na festa para ver o que vai acontecer. É muito melhor do que você ir com uma super expectativa, vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, vai contra fulano, ciclano, nananã. Nossa, vou me divertir tanto. Aí você chega lá e a festa é ruim. Então é muito melhor você deixar as coisas acontecerem com pequena ideia do que pode acontecer, um pequeno plano do que você vai fazer. Claro que a gente sempre tem que ter metas, isso não tem nada a ver com as metas da nossa vida, mas elas podem ser alcançadas, supridas ou não, e para isso a gente tem que estar preparado. Dicas sobre quem ou qual situação eu tenho imaginado como deve se portar ou como se tornar. O que me irrita ou me chateia por não ser conforme eu gostaria? O que eu quero que mude? É algo a se pensar. E por último, limites. Quando falamos de limite em qualquer relacionamento amoroso, estamos nos referindo aos critérios próprios, os nossos critérios, que são invioláveis e inegociáveis. Pode ser em qualquer área, familiar, social, amorosa. São critérios que a gente tem que estar de acordo desde o começo de uma relação. Aqui você pode, aqui você não pode entrar. O que não podemos deixar passar em uma relação, se não temos certeza sobre o nosso relacionamento, podemos nos perguntar: é isso que eu quero para minha vida? Eu me vejo com essa pessoa daqui 5 anos? Eu estou disposto a tolerar este comportamento dessa pessoa? Se sim, por mais quanto tempo eu aguentaria tolerar esse comportamento? Acima de tudo, pense em você e lembre que as suas emoções são válidas e que se você não colocar limites e colocar os seus desejos para as pessoas não são obrigadas a saber o que você está pensando, o que você está querendo. Você cuidando de você, você faz algo que ninguém pode fazer por você. É bem clichê a frase, mas se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. E ninguém vai cuidar da mesma forma como você cuida.